Título do vídeo de hoje, Lei 19. Saiba com quem está lidando. Não ofenda a pessoa errada. Engane a pessoa errada e ela vai passar o resto da vida te perseguindo e procurando vingança. Existem lobo em peles de cordeiro. Vivemos em uma sociedade de máscaras e todos aparentam ser bonzinhos. Na sociedade de hoje, assim, e sempre foi assim que as pessoas sempre usam máscaras, né, para parecer bonzinhos. Todos querem mostrar para as outras pessoas que são boas e que podem fazer negócio com elas, que são caridosas, mas na verdade não são assim, né? Aí só mais pra frente que você vai conhecendo as pessoas mais pra frente, que aí você vai percebendo como realmente elas são. Então é de fundamental importância a gente estudar bem a pessoa antes de, de enganar uma pessoa ou lidar com ela, falar alguma coisa que prejudique ela, que ofenda ela, né? Que depois as consequências podem ser piores. Sendo que você acha assim que tudo vai ser de boa, assim, tudo fácil, mas não vai ser assim, não. Às vezes a gente sim tá enganado, né? A gente não pesquisou bem a pessoa, não viu realmente, não sabe como realmente ela é e como ela vai sentir, como a gente falar as coisas pra ela, o que ela vai sentir, né? Se por burrice ignorarmos essa lei e lidarmos às cegas com quem cruzar nossos caminhos, viveremos um desgosto e talvez até não viveremos muito. Então não é porque a gente conhece uma pessoa assim pela primeira vez, assim, que a gente tá vendo a pessoa e sempre a primeira impressão vai ser boa, né? Ela vai tentar passar sempre uma impressão boa. Só que porque não deu tempo de você conhecer bem essa pessoa ainda. Então a gente, mas por isso mesmo, dessa forma a gente tá conhecendo a pessoa, a gente não pode ser burro de lidar às cegas, assim. De nem querer saber, assim, como que a pessoa é realmente. E talvez a gente pisar na bola com ela ou se prejudicar ela de alguma forma ou falar alguma coisa que ela não goste, talvez pode ser. A gente pode pagar muito caro por isso. 5 tipos de adversários mais perigosos da sociedade, que podem ser otários e vítimas. 1. Homem arrogante e orgulhoso. Ao mais leve sinal, ele quer se vingar de uma forma violenta. O homem arrogante e orgulhoso ele é muito cruel, né? Qualquer coisinha que ele perceba que você fez pra prejudicar ele, ele parte pra cima. Por exemplo, num jogo de futebol, você faz uma faltinha num cara ali, o cara vai lá e te dá um carrinho por trás. Isso aí ele é arrogante e orgulhoso. Então essas pessoas aí são muito ferozes aí e perigosas. 2. O homem inseguro. Se ele se sentir magoado, irá te mordendo aos poucos até você morrer. Não é tão violenta e é mais difícil de identificar. O ressentimento vai crescendo. Demora um pouco, mas você consegue perceber o que aconteceu. Se descobrir isso, suma por um tempo. Geralmente a pessoa insegura ela não vai te atacar logo de início, né? Quando ela se sentir magoada. Entendeu? Ela vai te fisgando aos poucos ali. Então, e às vezes é mais difícil você identificar, né? Porque o ataque não é como uma pessoa arrogante, né? O ataque é devagarzinho ali, vai te mordendo, mas então aí quando você vê, você tá todo mordido já. Então é bom a gente identificar esse tipo de pessoa aí, porque. E sendo que esse inseguro é mais difícil, né? Às vezes você nem sabe que magoou a pessoa e magoou. Então é bom você sempre ver ali que você pode, as suas palavras, que você tá, ou as suas ações, que pode ter causado na pessoa ali, né? É bom a gente sempre tá atento a isso. 3. O desconfiado. Desequilibrado, fácil de enganar. Jogue com a sua natureza para fazê-lo voltar contra as outras pessoas. Mas você não pode ser o alvo da desconfiança dessa pessoa. Portanto, seja cauteloso. Realmente, quando a gente está lidando com a pessoa desconfiada, o que a gente tem que fazer, a nossa estratégia é não se tornar o alvo de desconfiança dessa pessoa, né? A gente tem que mostrar para ela que a desconfiança são as outras pessoas, menos a gente. Então a gente vai ser a pessoa mais confiante nela, né? Dela, né? Usando essa estratégia, fica fácil de enganar essa pessoa desconfiada. Hein? 4. A serpente de longa memória. Frio e insensível. Se magoado, planejará uma vingança a longo prazo. Ela não reage explosivamente. Vai esperar o melhor momento para te atacar. Uma pessoa assim tem cautela e astúcia em diferentes áreas da vida. Esmague esse inimigo ou retire-se. Essas pessoas são muito difíceis de ser identificadas, né? Por exemplo, num ambiente de trabalho.
assim, que você se dá bem com todo mundo, mas em uma pessoa você magoa uma pessoa ali por seu talento ali, ele tá vendo ali que você tá subindo, tá prestes a subir na empresa, que o patrão tá te elogiando, tá querendo te, te elevar de cargo ali, aí uma pessoa ali fica invejosa ali, pode querer planejar algo contra você ali, né, pra te ferrar dentro da empresa, entendeu? E vai esperar o melhor momento ali pra fazer um ataque ali pra você, pra tirar você da jogada. Mas ela vai fazer isso com muita esperteza e com cautela, né? Não só no trabalho, como em várias áreas da vida isso pode acontecer. Então, caso a gente veja que estamos lidando com uma pessoa dessa, uma pessoa de serpente de longa memória, a gente tem que se retirar desse local ou desse ambiente o mais rápido possível, ou senão acabar com ele. Por exemplo, na situação do trabalho, a gente pode mudar de trabalho, ou mudar de fazer com que ele saia do trabalho, ou mudar de sala, da mesma sala que você se encontra com dele, né, do trabalho. Essa poderia ser uma estratégia. 5. O homem simples e pouco inteligente. Distraído e não tem imaginação suficiente para ser enganado. Eles não caem nessa de vender curso para ficar milionário, pois o homem rústico é incapaz de reconhecer a isca. Ele não vai querer se vingar, mas você só vai perder tempo querendo enganar ela. Elas também merecem respeito, pois quando a honra é insultada, eles vão partir para cima com todo exagero. Geralmente a gente acha que a pessoa simples digamos assim, bobinha ali, sem inteligência, é fácil de enganar ela, é fácil de vender coisas para ela, fazer com que ela caia em golpes pela internet, por exemplo. Mas ela não tem essa imaginação, né, para ser enganada, então é muito mais difícil. E também ela não vai querer se vingar de você, como a serpente de longa memória. Ou como um homem arrogante e orgulhoso. Mas também a gente tem que tomar cuidado com essas pessoas, porque elas também não têm sangue de barata. Elas são simples, mas não têm sangue de barata. E se for magoadas elas, ou se a honra delas for insultadas, elas vão partir para cima também. Porque elas também são seres humanos. Se quer se opor a alguém, é melhor fazer com respeito. Seja você superior ou inferior. Não rejeite ou provoque as pessoas fazendo insultos a elas, antes de conhecê-las. Por isso é bom a gente conhecer esses 5 principais tipos de pessoas, como foram citados, porque jamais a gente pode menosprezar uma pessoa, né? Quando a gente vai conhecer ela, e a gente tem que ficar muito esperto e ligado. Porque se a gente não vê certinho quem que é essa pessoa aí, o que ela pode ser capaz de fazer e como ela vai fazer, a gente vai se ferrar com ela depois. A chance de acontecer algo de ruim com a gente é muito grande, né? Todos são inseguros. Até para uma mulher linda e sem defeito, a insegurança pode ser no pé ou no seu intelecto. Um homem super intelectual, por exemplo, a sua insegurança pode ser em não ganhar grana o suficiente, ou, ou por ser solitário, ou até mesmo com sua aparência. Ele não se acha muito bonito para sair assim, então essa é a insegurança dele. Por isso, se atingirmos a insegurança dessas pessoas, a mais leve ofensa, elas podem surtar e causar grandes danos a elas e vão querer nos prejudicar. Por isso, exige-se estudo e saber quem é a pessoa que está à sua frente. A insegurança e a fragilidade do ego de algumas pessoas não suportam a mais leve ofensa. Homens inseguros, se são feitos de idiotas, ficam desesperados para consertar o dano e querem vingança. Pessoas desse tipo podem fazer loucuras para, se você atinge o ego delas, elas vão até o final. Pode viver a vida inteira só pensando na vingança. Porque o ego, quando fere o ego delas, ela fica muito abalada emocionalmente e a vingança vai ser tudo na vida dela. Pra ela ter um orgulho, assim, de si mesma, né? Porque ela vai se sentir humilhada por isso. Porque ela foi enganada, né? Por exemplo, a gente pode notar hoje em dia, né, que as traições, por exemplo, uma traição quando uma pessoa super insegura é traída. O que acontece é que, por exemplo, um homem vai lá, assassina uma mulher vai lá e trama contra o homem, tipo, mata o homem também. Então, hoje em dia, acontece muito isso aí, né?
em caso de traições aí depois as pessoas não sabem por que isso aconteceu, porque muitos dos seres humanos aí têm essa insegurança, né? E quando a pessoa é insegura e era super vingativa. Então é bom a gente saber com quem a gente está lidando, né? Em qualquer área da vida. Porque aí quando acontece alguma coisa aí, ó, aí e pode ser tarde, né? Então o estudo da pessoa com quem a gente está lidando é fundamental pra gente ter o poder aí, né? Ao julgar, não confie em seus instintos. Estude e espione o adversário. Nada substitui o conhecimento concreto. A gente não pode julgar as pessoas pela emoção, né? A gente tem que julgar as pessoas pela razão. Pela emoção, o que seria? A gente julgar a pessoa assim, a gente nem conhece bem a pessoa assim e sabe que as pessoas, só porque ela faz um ato, uma coisa legal ali, uma coisa emotiva ali, você fica emocionado ali e já acha que ela é a bambambam, bam, bam, né? E, na verdade não é bem isso. A gente tem que julgar ela, a gente tem que estudar bem isso aí, o jeito que a pessoa é, que tipo de a pessoa é, e espionar. Só assim a gente vai ter uma resposta concreta do que a pessoa, se realmente a pessoa essa é, do que ela é capaz de fazer. Aprenda a entender as aparências com as contradições. É aquela frase que todo mundo já conhece, né? As aparências enganam. Se a gente filtrar certinho ali, para saber como que essa pessoa é, a gente vai perceber que as aparências ali tá contradizendo com algumas coisas que ela diz, né? É só a gente ficar ligado que muitas respostas surgem, né? Se a gente conseguir tirar o emocional ali nesse julgamento da outra pessoa, a gente consegue sim ter um julgamento assim com a razão mesmo, que é a verdade concreta, né? Um coração de serpente pode aparentar inocência e bondade. Não confie no que as pessoas falam sobre si mesmas. As pessoas não são confiáveis e muitas vezes não sabem, nem elas mesmas sabem quem são. Então, se nem as pessoas mesmas às vezes sabem quem elas são, imagina a gente, né? A gente que não tem noção do que nem tem noção do que essa pessoa é capaz de fazer. Então não tem como a gente confiar nas pessoas, no que elas dizem sobre si mesmas, né? Então o mais correto é a gente estudar que tipo de pessoa elas são, pra gente se precaver aí do que ela pode causar pra gente aí. Então se a gente for racional aí, saber com quem a gente tá lidando, a gente não vai ofender a pessoa errada. E essa é uma lei muito importante aí do poder, porque nenhuma pessoa vai causar um dano pra gente, né? Então ela é de vital importância. Injustiças se esquecem, desprezo jamais. Então nunca despreze uma pessoa, pois um dia ela pode ser útil a você. Então é sempre bom que a gente trate as pessoas sempre do mesmo jeito, sempre com humildade, nem que ela esteja no mais alto calão até o mais baixo calão, porque um dia a gente pode precisar dela. E todos somos seres humanos, né? E a gente somos seres sociáveis e sempre a gente precisa um do outro. Então o mais correto é a gente estudar bem a pessoa para ver com quem a gente está lidando, para evitar com que ela possa fazer algo de ruim com a gente, de acordo com o tipo de pessoa com que ela é, né? Mas nunca desprezar as pessoas também. Então acho que se a gente tiver esse equilíbrio aí, a gente vai ter grande sucesso aí com as pessoas e obter mais poder. E este foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe para dar uma força pro canal e fique à vontade na seção dos comentários. Espero que este conteúdo possa agregar algo positivo na vida de todos.